quanto mais nós nos relacionamos com Ele, nós nos tornamos parecidos. E diante desses momentos que acontecem na nossa vida, eu paro para pensar e eu fico pensando sobre alguns pontos que aconteceram na minha vida, porque hoje eu tenho uma família, tenho filhos, tenho uma igreja, tenho um corpo, tenho amigos, mas tempo atrás eu poderia estar morto, Tenho uma esposa linda, e ela está bem ali, ó, quietinha ali, ó. Amor? Faz assim com a mão, vai. Linda, uma mulher de Deus, uma mulher que me suporta. Tem gente que pensa assim, a palavra suportar é você dar suporte a uma pessoa. Tem gente que confunde muito essa palavra, suportar em amor. Já viu quando fala isso? Não, suportai-vos em amor. Na verdade, essa palavra suportar em amor é você dar suporte, é você ser bênção para aquela pessoa, é você trazer uma palavra de alinhamento para a vida daquela pessoa. E a minha esposa é uma bênção na minha vida, uma mulher de Deus. Mas quando eu paro para pensar sobre essas questões do nosso dia a dia, eu vivia me desculpando muito, eu vivia sempre colocando a culpa em outras pessoas. Eu cresci debaixo de um jugo, de um pensamento, e eu queria falar isso com vocês nessa noite. Senti a direção de Deus para falar. Eu queria que vocês prestassem bastante atenção. Quando era criança, eu tinha 9 anos de idade. Minha família, minha mãe, era espírita mesmo, do Maranhão. Para quem conhece Maranhão, é o lugar da macumba. Mas Deus está levantando pessoas lá, como meu primo, como pessoas que estão levantando um altar para o Senhor, estão quebrando paradigmas naquele lugar. Lá está tendo igreja também de grupos pequenos, células, grupos de vida. Vidas estão sendo alcançadas naquele lugar. Mas a minha família, parte da minha mãe era espírita e tinha um terreiro na minha casa, no quintal. E eu, com a idade entre 6 para 7, 8 anos, eu queria ir lá no terreiro, ninguém não deixava que eu fosse, não deixava que eu pisasse lá, porque diziam que quando eu ia para lá, os espíritos, aquelas entidades, não desciam no cavalo, segundo eles falavam, naquelas pessoas, no corpo daquelas pessoas. Eu atrapalhava. Depois eu fui entender que Deus tinha já algo específico para mim. E eu via briga direta entre meus pais. Meus pais brigavam de uma forma terrível. Minha mãe já puxou faca, cortou meu pai. Meu pai uma vez quebrou um negócio na cabeça dela também. Era um negócio horrível, horrível, horrível. E eu via aquilo e eu falava, meu Deus, eu não quero nunca encostar num fio de cabelo da minha esposa quando eu tiver. Aos 9 anos de idade, meu pai trabalhava de garçom e ele chegava de manhã. Num dia desses eu presenciei uma das coisas que na época marcou a minha vida de uma forma horrível. Eu presenciei uma traição. Minha mãe com um cara na cama do meu pai. Meu pai chegou, foi aquele barulho, eu saí do meu quarto, eu criança, olhei aquilo e aquilo me marcou. Eles se separaram. Minha mãe, acabamos morando dentro da Vila Vintém. Fui criado na Vila Vintém lá. Participei do samba na mocidade, participei de baile funk de corredor. Mas quando eu cheguei naquele lugar, já cheguei com uma mentalidade de querer fazer coisas erradas. Já fui com um pensamento errado.
Quando eu cheguei, com 10 anos de idade, tinha um grupo de pessoas entre 14 e 16 anos, tudo fumando cigarro. Eu falei, eu quero aquele cigarro. Aí peguei, fumei cigarro. Com 11 anos de idade, eu já estava usando maconha. Olha só. Com 12 para 13 anos, eu já estava cheirando cocaína. E não era pouco, não. De verdade. Era muito. A ponto do meu nariz ficar todo corroído por dentro. Quem já usou sabe que é horrível. Meu nariz ficava corroído. Para você ter uma ideia, quando eu aceitei Jesus, depois de um tempo, eu estava dentro do trem. Eu costumo, dentro do transporte, ler Bíblia. Eu lendo Bíblia, me lembro até hoje, eu estava com uns 3, 4 meses de novo convertido. Eu abaixado assim, lendo a Bíblia, daqui a pouco sangue na minha Bíblia. Aí todo mundo pensando que era pressão, pensando um montão de coisa, e eu cheio de vergonha, meu Deus. A sequela, né, do pecado que estava em mim ainda. Aí eu comecei a viver essa vida, ia para baile funk, baile de corredor. Eu não sei quem já viveu isso, baile de galera, e ia brigar em baile funk, e ia totalmente dopado. Às vezes outro me batia, eu não sentia nada, e era um daqueles caras que era muito conhecido, não podia ir para um bairro para o outro. Mas só que um dia eu fui para o baile, briguei muito, fui para um baile ali para o lado de Piedade. Aí de lá, em vez de eu ir para minha casa, lá para Vila Vintém, eu fui para a casa da minha tia, ali perto da Gama Filho, em Piedade. Aí cheguei lá na minha tia, muito louco mesmo. Ela olhou para mim assim, minha tia era uma mulher de Deus, ela liberou uma palavra para a vida da minha mãe. Minha mãe também já estava começando a ir para a igreja, começando a caminhar. Eu com aquele pensamento, pensando assim comigo, tudo que eu fazia, todo o meu tipo de pensamento, estilo de vida, eu era um autossuicida. Pensa numa pessoa autossuicida. Eu ia pegava trem, em vez de eu ir dentro do trem como pessoa normal, eu era o surfista, ia lá em cima. Eu só inventava idiotíssima. Aí pegava o trem, surfava no trem. Uma vez eu indo para Belfor Roxo, para ir para um baile, para pegar um ônibus de galera junto com amigos, eu andando por cima do trem. Um rapaz, um moreno alto, mano, passando assim de um vagão para o outro por cima. Teve uma hora que o trem fez uma curva assim, o cara se encostou e puf, só veio aquela fumaça, aquele cheiro de cabelo queimado, muito forte no meu rosto. Eu, Jesus, que é isso, mano? Aí eu me abaixei, me segurei, o trem parou. O cara que era dessa altura, ficou desse tamanho. Queimado. Pergunta se eu parei. Não parei. Continuei na mesma vibe. Aí eu, voltando ao que eu estava dizendo, eu cheguei na casa da minha tia. Minha tia olhou para mim assim e falou, meu filho, vai tomar banho. Vai tomar banho. Eu, caramba, ela vai me alugar, mas vai falar pra caramba. Tomei banho, até demorei. Porque eu falei, caramba, ela vai falar muito. Quando eu terminei de tomar banho, ela, Alex, senta aqui. Eu sentei. Ela pegou nas minhas 2 mãos e ela falou, filho, você vai ser um pastor. Deus está sobre você. Há uma unção sobre você. E ela orou, me orou. O que eu quero dizer sobre isso? A palavra que você proclamar sobre a vida de pessoas, ela vai mudar destino de pessoas. E eu naquele momento, quando ela falou aquilo para mim, eu fiquei constrangido. Falei, caramba, o que será isso? E em determinado dia eu fui sair com uma mulher num apartamento, para você ver como a palavra já entrou no meu coração. Aí fui para um apartamento, eu estava com uns 16. Aí fui para o apartamento, quem conhece Ponto Chique, Padre Miguel. Aí eu fiquei lá no apartamento e tal. A gente usando droga, se acabando mesmo. Daqui a pouco, mano, a mulher fez, ficou roxa, mano. Eu olhei para ela, falei, caramba, e agora, meu Deus do céu? A mulher morreu. Falei, tem que chamar a polícia, sei lá, o bombeiro que for. Mas eu ficava com medo, pois se eu chamar.
Eles vão perguntar, o que você está fazendo? Usando droga. Vai preso. Eu falei, caramba, e agora? Aí eu me lembrei do que a minha tia falou para mim. Aí eu peguei, me ajoelhei no apartamento. Falei, Deus, eu não te conheço muito bem. Eu não sei como tu é. Mas se o Senhor fazer com que ela volte a viver, eu vou ser devoto. A minha linguagem ainda era muito católica ainda. Eu vou ser muito devoto de tu. Passou um minuto. Ela fez assim, voltou, mano. Aí eu peguei ela, levei para o banheiro, com roupa e tudo, ela tomou um banho de água gelada, dei uns tapas no rosto para ela acordar. Acorda, acorda. Depois daquele momento eu fiquei pensando, caramba, agora eu tenho que assumir esse compromisso. No mesmo dia, quando eu fui para casa, aí minha mãe falou assim, Alex, eu estou indo na igreja, eu queria muito que você fosse. Aí eu pensei, caramba, lascou-se. Né? Falei, agora eu tenho que ir mesmo. Mas eu não posso deixar de levar meu baseado. Aí quando eu ia para a igreja, quem conhece Vila Vintém, existe uma rua chamada Lomas Valentina, não, entre Lomas e Mesquita. E tem uma igreja chamada Apostólica Cristã. Pastor Anderson, Deus abençoe sua vida. Toda vez quando eu ia para aquele culto, eu ia com baseado, tinha um poste na igreja, eu pegava, botava o baseado ali no poste, escondia com uma pedra. E ia para dentro da igreja. Sentava no último banco, assistia o culto meio... Já viu aquele camarada quando entra no culto todo durão? Coração de pedra? É Joe. Entrei com coração de pedra naquele lugar. Conforme foi as ministrações, as palavras, aquilo que Deus ia falando, começava a mexer com o meu coração. Ao ponto de um dia... de tal forma mexer tanto no meu coração, que eu tinha um costume, para vocês pensar junto comigo, na época estava tendo um baile no Grêmio de Realengo, um baile era da Furacão 2000, agora não me lembro se é Furacão 2000 ou Zezé, eu acho que era Zezé. Aí, quando terminava o culto, para onde eu ia? Pegava meu baseado, tchau mãe, estou indo, ia para o baile, mas só que a palavra mexeu tanto no meu coração, mas de uma forma tão grande, que nesse dia eu não fui para o baile. Fiquei em casa, ruminando aquilo que foi falado e assistindo o Fantástico. Aí tu para pensar, meus irmãos tudo me olhando, que era acostumado a eu ir para o baile, eu lá sentado e pensativo. Em vez de eles falar para mim, Alex, o que eu vi contigo? Eu via de longe assim, o Alex não está muito bem não. Alguma coisa aconteceu com ele. Ele está estranho, não está? Aí a minha mãe vinha, tu quer uma água? Eu falei, não, mãe, obrigado. Mas aquilo ficou mexendo muito no meu coração no domingo. Quando chegou segunda-feira, toda segunda-feira tinha um grupo que eu me reunia, aí tinha todo tipo de gente. Antes de um futebol no campo do API. Aí tinha uma roda e... nós tínhamos o costume de fumar o baseado e ir passando de mão em mão. E na época era o auge daquela música do Gabriel Pensador. Acende, sei lá o quê, puxa. É verdade. Só Jesus. Aí, quando ia passando, quando chegou na minha vez, eu me lembro até hoje, eu peguei o baseado, olhei assim e falei, olha, é a última vez que eu vou fumar esse baseado. Aí todo mundo, qual é, Lecão? Porque todo mundo me conhece como Lecão. Até quando eu me converti, é pastor Lecão, era crente Lecão, mas sempre ficou esse apelido. E até para os irmãos, até a Rivelta ainda me chama de Lecão nos bastidores. Muita gente me chama. Aí o pessoal, qual é, Lecão? Tu vai morrer? Falei, cara, eu não sei, mano. Mas esse tal de Jesus, sei lá, cara, eu acho que eu vou seguir ele, mano. Acho que eu vou começar a caminhar numa igreja evangélica e tal. Aí uma galera começou a me zoar, mano. Tá maluco, cara?
Você vai deixar de sair com as mulheres? Mulher pra caramba dando mole. Poxa, tu tá pinchadão em baile, aí as mulheres tudo perdendo, sei lá o quê, sei lá o quê. E me zoando, me zoaram muito, muito, muito. E eu fui me encolhendo. Fui me encolhendo. E eles falando, vindo pesadamente. Daqui a pouco tem um rapaz, ele se chama Crispim, o apelido dele Mamão, e ele faleceu num tiroteio lá dentro também. Ele virou para mim assim: Alex, é a melhor escolha que você faz na sua vida. É a melhor, mas ele falou de uma forma, gritando, mano. É a melhor escolha que você faz na tua vida. Pensa num grupo que ficou todo mundo calado. E conforme ele ia falando, meu Deus, é isso mesmo. Eu por dentro, eu estava me afugentando, todo mundo me pegando. Daqui a pouco, quando ele falou aquilo, é verdade, meu Deus. E quando eu saí dali, daquele momento, jogamos futebol, fui para casa, falei, domingo que vem, eu estava na segunda, eu falei, domingo que vem, eu vou lá aceitar Jesus. Vou lá na frente da igreja e vou aceitar Jesus. Eu vou aceitar Jesus. Passou segunda, terça, quarta. Quando chegou domingo, eu estava queimando por dentro. Meu coração estava fervendo, mano, louco para estar na igreja. Eu de manhã já acordei cedo. Aí eu fui, falei, Deus, hoje eu vou lá. Hoje vai ser o dia que eu vou pegar e vou aceitar Ele como meu Senhor na minha vida. Chegou a noite, pensa num cara que botou aquela roupa bonita. Mano. Qual a roupa que eu botei? Bermudão da Ciclone, Anonimato, o Headley, botei toda a roupa, mas me vesti bem pra caramba, né? Aí, cheguei, eu tinha costume de sentar no último banco da igreja. Aonde eu sentei? No meio da igreja já, no banco do meio. Sentei lá. Coisa que eu cantava meio abaixado de louvores, já estava cantando com mais vontade. Falei, eu estava só esperando o momento do pregador, que era o presbítero Francisco, não esqueço até hoje. A palavra da mulher de fluxo de sangue, não esqueço até hoje. Para mim aquilo ali marcou a minha história. Eu lá esperando ele pregando, e ele um senhor nortista, poder, Senhor, aquele jeito dele meio nortista, mas parecia, tu já viu quando a palavra parece que vai entrando códigos na sua vida? Se torna muito claro. Sabe quando você tem costume de ler a Bíblia e você não entender, e de repente saiu uma escama dos teus olhos? Naquele dia, até o que eu estava lendo, eu estava compreendendo demais. Ele falando, eu entendendo aquilo. Ele pregou, chegou no final, irmão, vamos ficar de pé. Ele falou, poxa, ele vai fazer o apelo. Irmão, vamos ficar de pé para orar. Eu falei, ué, ele não vai fazer o apelo não? E dentro de mim, veio duas situações. Alex, você que tem que ir lá. A outra natureza. Alex, tu vai passar vergonha. Tu vai passar vergonha. Os outros vão te olhar. Aí fiquei naquele impasse. Imagina, uma questão de segundos, mas parece que passa um filme na sua mente, de tantas coisas que aconteceu. Aí o Espírito Santo falou assim, vai que eu vou te guiando. Eu peguei, me lembro até hoje, eu peguei, fui para o meio da igreja assim, para vir até a parte onde estava o próximo pregador. Eu fui de olho fechado. E a sensação é que alguém estava me levando. Me levando. Quando eu cheguei diante, ali onde estava o pastor pregando, fechei meus olhos, continuei com os olhos fechados. Ele vem e põe a mão no meu ombro. Filho, você quer aceitar Jesus, não é? Aí eu olhei para ele assim e falei, sim, eu aceitei, acho que desde domingo passado. E naquele dia eu aceitei Jesus, comecei a conhecer dele,
E eu vou falar uma verdade para você. Eu continuo ainda mais apaixonado